Você vai ter a sua vida marcada, eu não tenho dúvida disso. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Eu vou ler na minha tradução, está um pouco diferente daquela ali, e você acompanha. Diz assim, olha, e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Fala comigo, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Estava sentado junto do caminho, mendigando. Algumas traduções falam à beira do caminho. Não é isso? Estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Fala comigo, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Fecha tua Bíblia, fecha teus olhos. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar de Ti. Unge os nossos ouvidos e o nosso coração, para ouvirmos e guardarmos a Tua palavra. Eu repreendo todo o cansaço físico, toda preocupação mundana, todo roubador da palavra não tem lugar no nosso meio agora. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Só você que crê, diga amém, diga aleluia. Se assente aí glorificando a Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Sabe, esse texto bastante conhecido da palavra de Deus nos fala de um homem que, na verdade, a Bíblia nem cita o seu nome próprio. Esse milagre aqui, ele é registrado em 3 evangelhos: evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Mas só Marcos é que vai dar uma redundância, vai chamá-lo de Bartimeu, que na verdade não é o nome dele. Bar significa filho, Timeu é o pai. Ele diz, olha, estava assentado à beira do caminho um cego, Bartimeu, o filho de Timeu. Ele dá uma redundância, falando novamente que ele era filho de Timeu. Então, ele não era conhecido pelo seu nome, mas ele era conhecido como um mendigo. E a Bíblia deixa clara que ele não era um cego de nascença, porque a Bíblia fala que ele tornou a ver. Então, seguramente, um dia ele enxergou, mas por circunstâncias da vida, que a Bíblia não relata com detalhes. Há pessoas que fazem, às vezes, algumas questões, como do seu pai, que o seu pai poderia ter sido, mas a Bíblia não dá detalhes de quem era Timeu. Na Bíblia nós não temos esses detalhes de quem era o seu pai. O fato é que o nome do seu pai é que marcava a vida deste homem. Por isso, ele não era conhecido pelo seu nome, mas era conhecido como filho de Timeu. Então, ele era um homem que tinha uma rotina de alguém que mendigava, de alguém que pedia esmolas, de alguém que acompanhava as pessoas passando por ele. Essa era a vida dele. Ele tinha uma capa que o cobria, que lhe dava autorização para pedir essa esmola. A Bíblia relata e deixa claro
que ele era alguém que teve a sua vida, que em algum momento sofreu uma marca de sofrimento, uma marca de limitação. E o texto que nós vemos aqui nos mostra que Jesus, ele estava saindo para Jericó, ele e os seus discípulos. E hoje nós sabemos que essa seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Essa era uma oportunidade única de se ver a Jesus. E talvez esse moço estava ali por dias, por meses, por anos e anos. Jesus, a Bíblia só relata 2 momentos de Jesus em Jericó. Uma, quando vai à casa de Zaqueu, um homem importante, um homem rico, cheio de posses. E a outra, que Jesus vai abençoar alguém que era um mendigo. Mas agora nós vamos entrar nessa história. Essa é a última vez que Jesus iria passar por ali. E uma coisa interessante, irmãos, na nossa vida, é que nós nunca sabemos quando será a última oportunidade que nós teremos para abraçar alguém, que nós teremos para falar com alguém, que nós teremos para ouvir a voz de Jesus. Nós nunca sabemos disso. E às vezes, eu estava falando com a minha esposa na hora do almoço, e nós conversávamos sobre uma pessoa que a gente amou bastante, que há pouco tempo ela partiu para o Senhor. E a minha esposa disse: olha, ela sentiu a dor, caiu e foi, não sofreu nada. Ela estava com o coração inchado, mas não sentia nada. E a oportunidade é algo importante que a gente deve guardar na nossa vida, irmãos. Não despreze as oportunidades que Deus te dá. Não despreze as oportunidades de valorizar os momentos, de apreciar a jornada, de ouvir Deus falando ao seu coração, de se rasgar para Ele, de clamar a Ele, porque eu sempre falo aqui que há 3 coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Sabe, oportunidade é algo que você nunca pode desprezar. Nós vemos aqui alguém que era cego, que era mendigo, mas que não perdeu a oportunidade, que soube aproveitar a oportunidade de clamar a Jesus. É Francis Bacon que fala assim, que o homem deve criar oportunidades e não somente encontrá-las. Alguém já disse que as oportunidades multiplicam à medida em que elas são agarradas. William Ward diz assim: olha, as oportunidades são como o nascer do sol. Se você esperar demais, você vai perder o nascer do sol. Então, valorize as oportunidades que Deus te dá. E aqui vai algumas chaves desse texto, desse milagre que Jesus vai fazer. E o primeiro é mostrar que este homem, que a Bíblia relata, era cego. Fala comigo, ele era cego. Se ele era cego, ele não enxergava nada com seus olhos físicos, sim ou não? Mas ele era cego com seus olhos físicos, mas tinha visão. Mas ele tinha uma visão espiritual que ninguém tinha. Mas como isso, pastor? Como que ele tinha uma visão espiritual? Sabe, irmãos, porque há uma diferença entre enxergar e ter visão. Porque a palavra nos fala
nos mostra que tem gente que ouve, mas não escuta. Tem gente que vê, mas não enxerga. E tem gente que não vê, mas enxerga. Tem alguém comigo aqui ou não? O pastor nosso, que é coordenador da inclusão, pastor Carlinhos, já esteve aqui na nossa igreja algumas vezes, meu amigo. Ele não enxerga, mas ele tem visão. Pastor de uma igreja abençoada. E a Bíblia nos fala isso, lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9. Se você puder colocar aí para mim. Isaías 6, 9. Diz assim: vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis. Tem gente que ouve, mas não entende. Vedes em verdade, mas não percebeis. Você vê, mas não enxerga. Você vê, mas não percebe. Mas por que, pastor? Que este homem, ele era cego e o senhor fala que ele tinha visão diferenciada. Veja o texto, Marcos 10, 47. A Bíblia diz que ouvindo ele, Marcos 10, 47, vamos lá, lê comigo aqui. Ouvindo que era Jesus ouvindo que era Jesus Peraí, mas ele não viu que era Jesus de Nazaré? Sim ou não? Então não era natural ele clamar Jesus Nazareno? É isso ou não? Quando ele fala, quando as pessoas estão dizendo para ele, olha, quem está passando aí? Talvez ele viu aquele movimento e ele era acostumado a ver pessoas passando ali à beira do caminho, e talvez o imperador passasse por ali, talvez vendedores passassem por ali. Naquele dia ele viu que havia um ruído diferente, e ele pergunta, mas quem está passando por aqui? E as pessoas, ao falarem para ele, dizem, olha, é Jesus o Nazareno. Jesus de Nazaré está passando aí. Jesus de Nazaré significa aquele Jesus do lugar desprezível, porque Nazaré não é um lugar de boa fama. Até os dias de hoje, se você for lá em Nazaré, você vai ver que é um lugar caído, não é um lugar que tem beleza e nem formosura. É por isso que alguém vai dizer, mas pode, quando Filipe está falando com Natanael, ele diz, olha, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja, Nazaré é um lugar desprezível. Quando alguém fala assim, olha, está passando aí, Jesus o Nazareno. Para aquelas pessoas era Jesus de Nazaré, para aquela multidão era Jesus o Nazareno, sim ou não? Mas para ele não, para ele fala diferente. Ele fala Jesus, filho de, fala comigo, Jesus, filho de Davi. Sabe, irmãos, porque tem gente que perde a sua visão por conta das lutas da vida, por conta das decepções, por conta do pecado. A Bíblia diz que Sansão vai ter os seus olhos cegados por conta do pecado, do erro. Ele perde a visão. Tem gente, por causa da dor, da decepção das pessoas, perdem a visão. E a perda da visão significa acomodação, escuridão eterna. Tem gente que fica dessa forma. Outros, embora possam não enxergar, preferem transformar, preferem aproveitar as oportunidades. Nós vemos que existem histórias de pessoas que não ficaram submersas à sua situação física, mas que passaram a ter uma visão. É o caso daquele tenor reconhecido mundialmente, chamado Andrea Bocelli. Ele sofre de um glaucoma e perde a sua visão, porém, ele encara os desafios da sua vida, e ele toca mais de 6 instrumentos, e se torna um homem conhecido mundialmente. A vida não se perde por falta de grandes coisas, mas por não perceber o valor das pequenas oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos. Deus coloca oportunidades nas nossas mãos.
E a palavra nos mostra que, embora este homem não enxergasse com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais, ele via de forma diferente. A palavra diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: porque nós não andamos por vista. Fala comigo, eu não ando por vista, mas eu ando por fé, por aquilo que eu creio, por aquilo que eu acredito. Sabe, isso faz a diferença. Nós não podemos andar por aquilo que nós estamos vendo, pelas circunstâncias que nos rodeiam, mas por aquilo que nós acreditamos. É diferente, irmãos. Tem gente que pode até estar sem enxergar, mas Deus lhe dá uma visão. E eu creio, querido, que Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus está entregando uma visão para a tua vida. A palavra nos fala da conversão de Paulo. Você se lembra disso? Da conversão de Paulo? Quando ele se converte, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Se puder colocar aí para mim, versículo 8, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 8, diz assim, olha: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Fala comigo, ele não enxergava nada. Versículo 9, olha lá: esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Fala comigo, ele estava cego. Olha só, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O que Saulo estava fazendo? Orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele estava cego, irmão, sim ou não? Mas numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele estava cego, mas Deus havia entregado para ele uma visão, que um homem chamado Ananias entrava e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E a Bíblia diz que Ananias vai até lá, e você sabe, Ananias impõe as mãos sobre ele, e dos seus olhos cai como que escamas, e ele se torna a enxergar. Quando Deus coloca uma visão em você, querido, Ele está mostrando o seu futuro. Diga aleluia. Fala comigo, eu não ando por vista, mas eu ando por fé. Agora, irmãos, pare e pensa. Ele era um mendigo, sim ou não? Ele estava ali, mendigando. Todo mundo está falando, está passando aqui Jesus de Nazaré, mas ele clama diferente. Ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que que ele estava fazendo isso? Seguramente, querido, ele já havia ouvido falar da fama de Jesus. Ele já tinha ouvido falar que talvez Jesus estava lá na sinagoga, quando Jesus abre a palavra de Deus. E o texto que Jesus vai ler na sinagoga, que está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, é o texto de Isaías 61, e Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, é a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem sabe ele estava, ou alguém estava lá e falou para ele, que foi Jesus quem leu esse texto. Jesus está lendo o texto de Isaías 61. Quem sabe ele já havia ouvido os Salmos 89. O que diz o Salmo 89? Talvez você não tenha lido a palavra de Deus na sua casa, e você vai ler aqui Salmo 89, do versículo 1 em diante. Nós vamos ler. Eu quero ler com você. Esse salmo nos fala de Davi. Esse salmo nos fala do trono de Davi, da descendência de Davi. Esse salmo deixa claro que Jesus viria da raiz de Davi.
que o Salvador vem do trono de Davi, de geração em geração. Olha o que diz: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Fala comigo: de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Fala comigo: de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu pode igualar ao Senhor? Que entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos, para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, como a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominarás o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe, como se fora ferida de morte, espalhaste os seus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste, diga aleluia. O norte e o sul, tu os criaste, Tabor e Hermon, jubilam o teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi meu servo, com o santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Diga aleluia. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Diga amém. Esse texto está falando que é da descendência de Davi que viria o Salvador. Certamente, quando este cego, ele está clamando, ele está reconhecendo aqui o primogênito do Senhor, que fará mais elevado do que os reis da terra. Ele está diferentemente de todos os outros que diziam: é Jesus de Nazaré que está passando aí. Ele não enxergava Jesus de Nazaré, mas ele estava mostrando e vendo a deidade de Jesus. Talvez há pessoas que possam falar para você que o Deus que você serve é um Deus que não pode fazer nada. Mas se você, querido, tem uma expectativa de um Deus que pode te salvar, se você espera alguém que pode te curar, alguém que pode realizar milagre na tua vida, oh querido, então você não vai perder a oportunidade de clamar a Ele. Oh meu irmão, em nome de Jesus, esse moço havia deixado a palavra de Deus entrar no coração dele. Sabe qual é o segredo para que você viva milagres? É você deixar que a palavra de Deus entre no seu coração. Romanos 10:17, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Fala comigo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seguramente ele tinha ouvido esses textos, ele tinha ouvido a palavra de Deus. E mesmo que ninguém acredite, meu irmão, você precisa acreditar, porque via de regra, é só você para acreditar. Estava todo mundo falando, é Jesus de Nazaré, mas ele não ouvia Jesus de Nazaré. Ele dizia, não, você está enganado, você pode estar enxergando Jesus de Nazaré, mas eu estou vendo o Jesus, filho de Davi. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, querido, mas a palavra diz que aqueles discípulos que viviam no ambiente de milagres, que viram o povo em sua volta, aqueles discípulos chegaram para ele e falaram para ele, olha, cala sua boca, fica quieto, para de incomodar o mestre, você não está vendo quem você é? Você é um mendigo, fica quieto. Calar a boca, ficar quieto, é aceitar a condição que ele estava. E aqui, querido, está outra chave. Aquele homem, embora fosse cego, ele enxergava aquilo que ninguém enxergava. Eles estavam enxergando Jesus de Nazaré, mas ele enxergava Jesus, o Filho de Deus. Quem está aqui comigo, diga amém. Agora olha que interessante, irmãos, versículo 48 de Marcos capítulo 10, olha isso, e muitos o repreendiam. Se você puder colocar aí para mim, Marcos 10, 48, e muitos o repreendiam, e diziam para ele, que se calasse. O que eles falavam para eles, igreja? Mandavam que ele, falavam para que ele, e o que ele fazia? Vamos lá, lê comigo aqui, mas ele, vamos lá, lê todos juntos, mas, mais uma vez, mandava que ele se calasse, mas, querido, imagine você na situação dele, é um mendigo que está clamando, alguém chega e fala para você, fica quieto, cala sua boca, não incomode o mestre. A nossa tendência natural, talvez seria a gente ficar acuado, mas parece que alguém falava para ele, fica quieto, ele via ao contrário, ele dizia, grita mais alto ainda, clame mais alto ainda. Oh, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque ele ouvia aquilo que ninguém estava ouvindo. Sabe, tem pessoas aqui ouvindo, fica quieto, para de clamar. Sabe, o teu casamento está acabado, a tua vida está acabada, você é para ficar nisso mesmo. Sabe, você não tem mais jeito. Oh, meu irmão, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, sabe para quê, querido? Para você ouvir aquilo que ninguém está ouvindo. Enquanto alguém está falando para você, fica quieto, fica conformado, você vai clamar mais alto ainda, e você vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, você vai clamar mais alto ainda. Oh, querido, não dê ouvidos à crítica dos derrotistas, mas clame mais alto ainda. Oh, querido, se você experimentar clamar a Deus, se você experimentar, sabe, Deus está aqui para te responder, Deus está aqui para parar, para te ouvir. Mas Ele espera, sabe, que você crie uma expectativa. Por que Ele estava clamando? Porque Ele sabia, eu não posso perder essa oportunidade. Jesus está passando aqui, querido, hoje acredite, você não está aqui no encontro qualquer, mas o Senhor marcou esse encontro para mim e para você. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se eu fosse você, eu dizia como esse homem dizia, ele estava dizendo, Yeshua ben Davi, ele estava declarando um texto em hebraico e aramaico, ele dizia, Yeshua ben Davi, Rachei Nalai, ele estava dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu irmão, se você clamar a Deus hoje, o Senhor vai parar. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus parou e Jesus mandou chamá-lo. Eu quero dizer uma coisa para você, que hoje Jesus está te chamando a um chamado do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então hoje, meu irmão, não volte da mesma forma, você não vai sair desse lugar, oh, querido, como alguém fracassado, quebrado, derrotado, mas você vai sair daqui marcado com o milagre do Senhor. Clame a Ele e Ele vai te responder. Aleluia, adora o Senhor.
Aleluia. Olha só, versículo 49. Olha, Marcos 10, 49. Parou Jesus, e Jesus disse: chamai-o. Jesus disse que o chamassem. Oh, meu irmão, aqueles mesmos que haviam mandado ele calar a boca, ficar quieto, foram os mesmos que foram chamá-lo. Sabe, irmãos, eu acredito que esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, chamar. Jesus está chamando as pessoas. Quem crê nisso, diga amém. Fala para as pessoas que estão do seu lado aí, fala para eles, se alegra aí, querido, porque o Senhor está te chamando hoje. Sabe, esse é o nosso papel, querido. É falar para as pessoas: Jesus está te chamando. É para falar para eles: chame eles. Sabe, eles foram até o cego, e eles não só falaram para ele que o Jesus estava chamando, mas eles falaram para ele assim: olha, tenha bom ânimo, se alegra aí, porque Ele te chama. Tenha bom ânimo, porque Ele está te chamando. Aleluia. Oh, querido, Jesus está te chamando. Mas sabe qual é a boa notícia, meu irmão? É que quando Jesus nos chama, Ele chama para resolver, Ele chama para curar, Ele chama para restaurar. Oh, irmãos, aquele homem tinha uma capa que lhe dava autoridade. Ele tinha uma capa sobre ele que dava autoridade para pedir esmolas. Mas a Bíblia diz que naquele momento, quando alguém chega e fala para ele: olha, o mestre está te chamando, tenha bom ânimo, porque Ele está te chamando, levanta-te. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que imediatamente, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que imediatamente ele deu um salto, ele se levantou e ele largou a sua capa. Ele era cego, mas ele sabia: eu não vou voltar mais para o lugar de onde eu saí. Oh, querido, em nome de Jesus, Deus está fazendo um convite para você hoje. Sabe, querido, rompa com o passado. Se o Senhor está te chamando, você não vai voltar mais para o tempo da mendicância, para o tempo da esmola, para o tempo do sofrimento. Sabe por quê, querido? Porque Jesus te chama, porque Ele quer fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus está te chamando. Então, meu irmão, oh, querido, não tenha dúvida, meu irmão, não tenha dúvida que Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Oh, querido, Jesus está te chamando, sabe? E a Bíblia diz que Jesus chama ele está cego, mas ele já deixa a sua capa, e alguém o leva até Jesus. Ele chega até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. E Jesus pergunta para alguém que era cego: o que queres que eu te faça? Talvez isso pareça até uma pergunta retórica, Jesus sabia a resposta, mas o Senhor espera ouvir de cada um de nós. Eu não sei o que você espera de Deus, querido. Eu não sei o que você quer. Aquele homem disse: Senhor, restaura a minha visão, que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. Oh, querido, eu não sei o que você perdeu, que você quer ter de volta hoje. Eu não sei se você quer que o Senhor toque nos seus olhos, quem sabe que o Senhor toque na sua vida, que o Senhor toque naquilo que está doente em você, que o Senhor restaure hoje, que o Senhor restaure a sua esperança, que o Senhor restaure o seu corpo, que o Senhor restaure a sua família. Sabe, irmãos, Jesus quer tocar na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. E olha só o que diz o versículo 52, que nós lemos. A Bíblia diz que então Jesus lhe disse: vai, a tua fé, vamos lá, vai, a tua fé, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Sabe, irmãos, ser curado é maravilhoso, sim ou não? Ter a nossa vida próspera é maravilhoso. Sabe, Deus nos abençoar, suprir, é maravilhoso. Mas o maior milagre desse texto, o maior milagre aqui, querido, não é ele ser curado nos seus olhos.
Mas o maior milagre aqui é ele ver o Salvador, é ele ser restaurado na sua visão. Mas o maior milagre é ele ser salvo por Jesus. O maior milagre é ele ter o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia nos fala de muitas pessoas que foram curadas, mas só foi salvo aqueles que voltaram para agradecer, aqueles que passaram a seguir Jesus. A Bíblia fala, Evangelho de Lucas 17, da cura de 10 leprosos. Quantos leprosos? Mas quantos voltaram para agradecer? Só aquele que voltou para agradecer foi o que foi salvo. Sabe, todos foram curados de lepra, e esse é um grande milagre, ser curado de uma doença totalmente repugnante. Tem gente que recebe a benção, mas poucos recebem o abençoador. Quero dizer uma coisa para você, querido, Jesus está passando nesse lugar. Quem está comigo aqui, diga amém. Jesus está aqui, querido, mas o maior milagre que Ele pode fazer pela minha vida, pela sua vida, Ele pode curar? Pode. Ele pode restaurar a vista? Pode. Ele pode devolver aquilo que você perdeu? Pode. E Ele vai fazer, querido. Sabe, a Bíblia nos mostra que Ele é o nosso bom pastor. Sabe, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer nos dar vida abundante, mas mais que isso, querido, Ele espera que você o reconheça, que você crie uma expectativa. Sabe, quando você ouve a palavra de Deus, se você está aqui nessa noite, querido, é porque algo tem ardido no seu coração. E o que eu peço para Deus todos os dias da minha vida, nesses 35 anos de caminhada que eu tenho com Cristo, é, Senhor, que jamais eu perca a sensibilidade, e que eu queira estar todos os dias aprendendo de Ti, crescendo, avançando, me aperfeiçoando, Deus, buscando a estatura de varão perfeito, porque o que eu tenho de mais precioso, é o meu nome escrito no livro da vida. Quem está comigo, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, querido. Eu quero que o Ministério de Louvor possa vir aqui. Nós vamos louvar a Deus com uma canção, querido. Eu creio que Deus tem milagre para a nossa vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Sabe, irmãos, quando aquele moço ouviu que Jesus estava passando por ali, ele falou assim: hoje é o meu dia. Porque muitos estão pensando que é o Jesus o Nazareno, mas para mim é o Jesus, filho de Davi. Ele pode mudar a história da minha vida, e eu não vou perder esta oportunidade. Hoje é uma oportunidade que Deus nos dá. Quem está comigo, diga amém. Sabe, querido, Deus tem milagres maravilhosos para a nossa vida. Deus tem transformação. Deus nos trouxe aqui porque aquilo que você nem imagina é o que Deus vai fazer na tua vida. Aquilo que você nem pensou. A Bíblia diz que aquilo que jamais chegou no coração do homem são as coisas que Deus tem revelado para você. O milagre que Deus vai fazer na tua vida talvez você nem imagina, querido, mas Ele espera de cada um de nós um passo de fé. Ele está falando: olha, tenha bom ânimo, eu estou te chamando. Quem veio aqui nessa noite disposto a clamar esse Deus, diga aleluia. Quem crê que o Senhor está aqui, diga amém. Sabe, talvez você não tenha o nome. Esse moço não era lembrado, esse moço não tinha nome algum. Ele era cego, era mendigo. Mas a partir do momento, querido, que ele clamou por Jesus, ele clama Jesus com intensidade, reconhecendo que ele podia tocá-lo, que ele podia abençoá-lo. Ele vive um milagre extraordinário. Eu creio que nessa campanha de milagres, querido, Deus tem milagres extraordinários para a tua vida. Mas o maior milagre é o seu nome escrito no livro da vida. Sabe, nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos a Deus aqui, que o milagre que você nem imagina, Deus vai fazer na tua vida. Eu quero por um minuto orar por você. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a sua semana. Eu quero declarar, querido, vitória sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não sei o que você espera de Deus,
Mas se você criou expectativa, sabe, ele sabia que o Jesus, o Filho de Deus, o descendente de Davi, não era alguém estático, não era alguém que não poderia fazer nada por ele, mas era alguém que poderia curá-lo, que poderia dar a vida eterna por ele. E por isso, apesar dele ter sido curado nas suas vistas, ele não quis seguir pelo seu caminho, mas ele passou a seguir a Jesus. Sabe, querido, só você que tem prazer em seguir a Jesus. A maior alegria da minha vida é seguir a Jesus. Eu não sei qual é o teu sonho, querido, eu não sei qual a tua necessidade, mas eu quero dizer uma coisa para você: aquele mesmo Jesus de Nazaré, Ele está aqui. O lema da nossa igreja é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Esse mesmo Jesus está aqui, querido. Eu gostaria que você que tem fé, eu quero que você pegue a sua bolsa, seu celular, tudo que você tem aí, saia do seu lugar, embora nós tenhamos câmeras aqui em todo lugar, mas saia do seu lugar, vem aqui no altar, em nome de Jesus, adorando a Deus com essa canção. Eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar você, eu quero declarar, você aleluia, não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus. Quem sabe, querido, você quer apenas uma cura, apenas uma bênção, mas Deus tem coisas maiores para você. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores, aleluia. Deus tem um milagre maior para você, querido. Deus tem um milagre maior para a tua casa. Deus quer mudar a tua história. Oh, querido, Deus quer mudar o teu futuro. Aleluia. Quando você recebe uma visão de Deus, ainda que você não enxergue com seus olhos físicos, Ele te dá uma visão de futuro, da sua descendência, da tua casa. Oh, querido, eu profetizo que haverá bom futuro, haverá restauração, haverá transformação, haverá restituição na tua família, haverá, querido, em nome de Jesus, declare, coisas maiores virão. Aleluia, aleluia, feche seus olhos, aleluia, fale com Deus, aleluia, declare. Você não imagina aleluia. O que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Olha aqui para mim, querido. Quem aqui está disposto a clamar a Jesus nessa noite? Eu quero que você levante suas mãos bem alto e fala comigo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para a minha vida, olha para a minha saúde, olha para a minha casa, olha para a minha família. Jesus, querido, está te chamando hoje. Jesus está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? E eu quero que você, em um minuto, querido, declare para o Senhor aí, declare para Ele: Jesus, toca nos meus sonhos, toca na minha vida, toca na minha família. Oh, querido, se derrama na presença do Senhor aí, em nome de Jesus, meu irmão. Deus te trouxe aqui hoje, Deus te chamou aqui, e Ele espera que você se rasgue diante do Senhor, Ele espera que você se derrame diante do Senhor. Em nome de Jesus, fale para Ele, declare a Ele, querido, que você dê a vista, que você enxergue, declare a Ele, se declare ao Senhor. Oh, querido, o Senhor está falando para mim e para você: tenha bom ânimo, Ele está te chamando, tenha bom ânimo, o Senhor te chama, o Senhor opera na tua vida, na tua casa, na tua família. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, guerreia aí, guerreia as suas guerras, fale com Deus, dá liberdade para o Espírito Santo, dá liberdade para Ele aí, em nome de Jesus, guerreia, aleluia, fale com Deus, dá liberdade, Pai, em nome de Jesus, toca em cada vida,
toca, meu Deus. Aleluia, aleluia. Assim que eu luto minhas Aleluia. guerras, É assim. assim que eu luto minhas guerras, Aleluia. assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Parece. ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Declare. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Declare. ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, Aleluia. assim que eu luto minhas guerras. Você vai sair daqui marcado hoje, querido. Assim que eu luto Experimenta aclamar ao Senhor. Experimenta aclamar a Ele. Assim que eu luto minhas guerras, Aclamando, gritando. Dá um braço de vitória aí, querido. assim que eu luto Aleluia. minhas guerras. Dá um braço de vitória. Aleluia. Levanta suas mãos bem alto. Levanta suas mãos bem alto, querido, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Sabe, irmãos, Jesus faz um convite para mim e para você. Sabe, se encha de ânimo, porque Ele está te chamando. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quem sabe você nunca havia se entregado para Jesus. Dia 26 de outubro nós teremos batismo aqui na nossa igreja. E quem sabe você nunca confessou Jesus publicamente. Eu quero dizer uma coisa, se anima, se levanta hoje e decida por Jesus, porque Deus tem um plano de vitória na tua vida. E dia 26 de outubro será o dia da tua vitória. Então, ao encerrar esse culto, você vai até a nossa recepção e você vai dar o seu nome para o batismo. Você vai ser batizado em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus está te chamando. Fala para ele, o Senhor está te chamando. Volte para o seu lugar glorificando Jesus. E nós vamos adorar a Deus, encerrando esse culto com o hino oficial da nossa igreja, cantando o hino oficial da nossa igreja com bastante força. Vamos lá, com bastante alegria. Ei, a crentes avançar. Salvos avançar, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com Ele nós havemos sempre de reinar. Vamos tempos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso Rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com Ele nós havemos sempre de reinar.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Com as suas mãos em coxa, bem alto. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça, hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão alta na cabeça, e será como óleo da unção, descendo sobre as suas vestes. Paz seja convosco, Deus abençoe cada um. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Uma ótima semana, um ótimo final de mês para você, em nome de Jesus.